longo do século XX, as tradições associadas ao burel foram sendo progressivamente abandonadas. Nos séculos anteriores, o concelho de Vouzela era um dos grandes produtores de burel, um tecido feito com lã de ovelha, muito usado pela população para confeccionar vestuário. Eles cortam bem e elas não. Há aqui sítios. No início da estação quente, as ovelhas eram tosqueadas manualmente. Este procedimento, indolor e necessário, aliviava os animais do calor e dos parasitas. E das ovelhas e atas nas pernas para elas não nos aleijarem e vai cortar com as tesouras. Depois de lavada e seca, a lã era cardada, fiada manualmente e trabalhada num tear. Vai assim para ir embora. Mas aquecia-se água quente e escaldava-se bem escaldada, que era para sair aquele esterco todo e depois ia só o tanque. Elas para lá e levava-se bem lavadinha. Cata! Ego, uczymy się! Dejton! Não vai ser bonito. A Isabela vem à pausa quando eu encontrei o cigarro com o Ismael. Trocava-se ao lazeiro, vinha, dava, jantava lá, preparadinho, e dava-nos umas sarocas. Levávamos as maçarocas e depois é que se fazia, ia para o tear. Urdia-se a teia e é que se tecia o burel. Essa lã depois era lavada, vinha ao cardador cardá-la, as mulheres à noite fiavam-na e depois é que ia para a tecedeira. Era tudo feito na povoação, desde a estoquia, desde a cardagem, desde a cardador vinha um de Faro de Alcova, pertencia a Alcova, é que vinha cá cardar. Do tear saía um pano grosso e tosco, chamado teia, e era essa peça que era levada para um pisão para ser transformada em burel. A lã é outra coisa, vinha cá trazer o burel, alguns daqui vizinhos vinham trazer o burel, mas como nós trabalhámos para toda a freguesia, era um depósito em Campinho, em casa de uma tia minha, que está ao lado do sacristão, aquela casa velha que está ao lado do sacristão é de uma tia minha, era onde era o depósito do burel, onde eles viviam. E a gente, eles deixavam lá o burel e nós aos domingos pisoámos o burel, íamos lá buscá-los, pisoámos o burel, levávamos lá domingo para a distribuição. No pisão produzia-se um tecido de características únicas, usado para fazer calças e saias, coletes, casacos e as tradicionais capuchas. Todas de capucha, saia de burel e pronto, eu não sei se as camisas eram de linho, se não eram, mas as saias era tudo burel. Ainda foi o tijolo falhado que as fez, é mais o timanel arrobas. Então já é diferente, então já é outro sistema, é Como? outro sistema de capucha. Não, é igual. Eles trabalhavam igual os dois. E estávamos sempre em casa do nosso avô, uma semana a desmanchar as teias. Era? Um desmanchava a teia de linho, outro desmanchava a teia de burel. Cada um deles tinha o seu sistema de trabalhar. Não, eram iguais os dois. A capucha era usada diariamente por crianças, homens e mulheres. Sendo todas iguais, podiam variar de cor e de comprimento, que era medido em varas. Para as crianças, capuchinhas de meia vara. Para homens de grande porte, capuchas de 2 varas e meia. Mas, por exemplo, um escudo por vara, a vara que era 1,10 m. Não era 1 metro, era 1,10 m a vara. 2 varas e meia. 3 varas já são muito grandes, só para um homem alto, ou para uma mulher muito alta. Ora, uma vara tem 70 centímetros, mais ou menos. 2, 1,40 m. Pronto. Isto hoje em dia é um bocadinho à vontade da pessoa. Por exemplo, eu já tive desde capuchas de criança a capuchas só pequeninas, não é?
Como, por exemplo, tenho ali uma que tem 3 metros, porque a pessoa pediu uma capucha até aos pés. A capucha era usada para todo o tipo de situações e tarefas. Protegia do frio, da chuva, do vento e do sol abrasador. Extremamente impermeável e resistente, podia ser usada para acartar lenha e pinhas, ovos, legumes e frutas. Também era usada como cobertor ou para embalar as crianças. As mulheres daqui, quando iam daqui, porque isto nem é a favorecer nada à população, mas era assim, e não era só aqui. Iam descalços até perto da missa e depois já calçavam o calçado para não estragar. Já que era economizar, não é como hoje. Mas o que se poupou até hoje é hoje o que se estraga. E era aquilo só, o burel naquela altura faziam para levar à missa e para trazerem todos os dias. Eu antes queria levar o meu chalzinho, que é ali toda catita. A capucha era única e simplesmente para o frio, para a chuva, mais nada. Era igual, iam para a missa com roupa mais nova do coisa. Mais tarde, já do meu princípio mesmo, para a missa já se não levava burel aqui da nossa aldeia. Mas ainda havia de Cambarinha, de uma povoação mais próxima, que ainda, até muito tarde, que acabou o burel. Vinham para a missa com roupa de burel. Mas criar um tecido com tais características não era tarefa fácil. Portanto, o quarto pijão era só passar-lhe um bocado para ele encorpar um bocadinho. E meio pijão era só meio corpo, o burel entrapa do fio. E se for pijão inteiro, tinha de entrapar como eu a capucha. Por exemplo, burel para capucha, para fazer calças e diversas coisas. O preço variava metade. Por exemplo, pijão inteiro era o dobro, meio pijão era metade e um quarto pijão era um terço. O burel pisoado com um quarto de pisão ficava menos denso. Se fosse pisado com um pisão inteiro, num processo que podia demorar um dia e uma noite, ficava compacto e apto a fazer capuchas. Nesse caso, o pisoeiro era obrigado a dormir no pisão para garantir que a água que era usada estava sempre quente e que o processo acontecia de forma ininterrupta. E quando acabou o pijão, meu pai já devia ter 50 anos. E eu para lá mais ele, que a gente dormíamos lá de noite e tudo. A gente dormia no pisão, o pisão trabalhava e a gente dormia lá, de manhã vinha embora e ele continuava a trabalhar. E ia-se lá 2, 3 vezes por dia ver se estava a trabalhar bem, se estava a trabalhar mal. Porque lá 24 horas era o suficiente. E depois havia um quarto pijão, meio pijão e pijão inteiro. A capucha tradicional do concelho de Vozela é única e complexa, facilmente reconhecida entre tantas outras que eram feitas no nosso país. A nossa capucha é mais o capelo, por exemplo, a de Castro Daire. Não há bainhas, não há nada, portanto é um corte direito. O capelo é bicudo, mesmo bicudo. Não tem o remate que o nosso tem, por exemplo, não tem os desenhos no capelo, conforme os nossos capelos têm. Portanto, é mesmo muito simples, e é muito bicuda, portanto não assenta na cabeça exatamente como a nossa, portanto faz um bico e é completamente direita, portanto não há nem cortes, nem nada, não há bainhas. A nossa já é diferente, já tem um desenho diferente no capelo, os capelos, mesmo dentro do concelho de Vozela, têm significados diferentes, os desenhos que estão desenhados. E já tem uma bainha diferente, tem um arredondado diferente atrás, portanto tem ali já um toquezinho, não é tão rural se calhar, pronto, embora a capucha seja utilizada na mesma em ambientes rurais, mas já é um bocadinho mais cuidada. Ali nota-se que entre a capucha de Castro Daire e a nossa, há um requinte diferente, pronto, e há uma história, não é? Portanto, todos os desenhos têm um significado. Bordado à mão, o desenho do capelo representava e distinguia cada uma das freguesias do concelho de Vozela.
Mas, de facto, ver a Dona Helena com uma facilidade bestial, pronto, pronto, ela não nem tira medidas, nem nada, aquilo é tudo a olho, portanto, aquilo já está tão enraizado que ela pega num burel e pronto, e faz as coisas com uma naturalidade, sei lá, se calhar eu faço outra coisa qualquer, mas para ela aquilo sai naturalmente e coloca o cabelo com uma facilidade. Não, custa mais a fazer é isto, é o cabelo. E depois arredondar também, que ainda tem para ficar certinho. Mas, e de facto, aquele segredo ali, era ali aquele toquezinho que faltava para perceber como é que aquilo encaixava na perfeição. Isto agora é que é o mais difícil, porque está sempre a escorregar para baixo. Faziam casacos para os homens, calças, coletes, também faziam coletes de burel. A teia era levada ao pisoeiro, que era o dono do pisão. O exterior do engenho era semelhante a um moinho. Lá dentro, a teia era colocada num grande recipiente. Depois de ser regada com água quente, a peça era batida e amassada alternadamente por 2 grandes malhos de madeira. A água quente e a pressão encorpavam o tecido, tornando-o denso, duradouro, impermeável, quente e até resistente ao fogo. Por isso, as nossas capuchas duravam uma vida inteira. A maceira, porque onde trabalhava o burel, era um tronco de um carvalho, assim grande, e ao fundo tinha um buraco tipo onde andavam os buréis a trabalhar, os maços batiam, e o burel andava sempre de roda no fundo da maceira. Era da mesma água do rio. A água ia para ele e depois de inverno, quando a gente lá ia dormir de inverno, aquecia-se a água e para nos aquecer também, não era só para aquecer o burel. Para aquecer, tinha uma caldeira e tinha uma fornalha, tipo uma fornalha, botava-se lenha, a água fervia e ia para o burel, fazia e encorpava mais rápido. Tinha uma coisa assim que era, portanto, o tronco do carvalho era assim inclinado, que era para depois no fundo fazer a gamela para ele já inclinado, para os maços bater assim no fundo, tá, que era um de cada vez, e o burel andava sempre de roda, dentro daquela maceira que chamavam aquilo a maceira, o buraco que faziam para lá, a cavidade para fazer o burel, e ele andava sempre de roda. E o acompanhamento da tira, portanto, da bucha do carvalho, tinha umas coisas assim ao alto seguras, outra assim ao meio, e depois as hastes que batiam para segurar os maços em baixo, andavam assim dentro de 2 hastes, uma de cada lado, e para equilibrar, para não bater fora, porque se batia de encontrar madeira, trincava o burel, e o burel trincado cortava-o, porque se o maço batesse, não andasse bem equilibrado, bem direitinho, que tocasse na madeira, adeus, onde batia, o burel cortava. E tinha uma travessa por cima, tipo de uma mesa, para segurar as colunas que iam ao alto. E então tirava-se o burel para fora e encartava-se. Fazia-se assim, encartar tal e qual como quem encarta vai lá quando é tirar um pano de um lado e faz assim, tipo de um acordeão. Do fole de um acordeão, tumba, 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 até encher. E depois tornava-se a pôr lá dentro outra vez, até ele pisoar, para ver se já estava pisoado, se não. Quando acabava de estar pisoado, tiravas, fazia-se esse encartamento e punha-se tinha um pau assim espetado na parede, onde escorria a água, e depois de manhã trazia-se embora, ou à noite, quando ele acabasse de escorrer, trazia-se para baixo, depois punham só sol para secar. Num tempo em que as pessoas se deslocavam a pé, por terrenos acidentados e em difíceis condições climatéricas, os trajetos eram feitos de madrugada ou rente à noite. A pé, pois havia o quê? Não havia carro, não havia nada. Vinha gente da freguesia, de fora da freguesia, não sei se vinha alguém, se não vinha, mas vinha de Cercosa, vinha de Cambarinho, vinha de Campia, vinha de Rabordinho, vinha aqui da Decide, Lousa, Valls, Loures, vinham aqui buscar. Vinham trazer e levar. A pé e buscar, porque, portanto, havia aqui uma senhora, que já morreu há tempo, que ia buscar e levava. Portanto, levava daqui portanto, já pisoados e trazia para o pisoar para baixo. Um cunhado do meu avô tinha outro pisão e este fazia a freguesia de Alcófara e o meu avô já fazia a freguesia de Campia.
Tudo, não havia nada, não havia carro nenhum, não havia cá um carro de motorizado, não havia nada. Zero, era só tudo tração animal, mais nada. Os pisões eram construídos em lugares remotos, afastados das povoações, nas margens dos rios e dos ribeiros. Se fores a ver, a cor normal do burel é o castanho. Se não for pintado, é castanho. As capuchas, conforme elas estão ali pretas, eram pintadas. Ia-se buscar ao rio não, que aquilo é à beira do rio, daqueles amieiros, não sei se o senhor conhece os amieiros, senão lá está. E tirava-se a casca aos amieiros e punha-se numa panela e com um bocado que chamavam aquilo anelina, que comprava já anelina, e cozinho depois o burel, para as capuchas e para tudo, cozinho numa panela grande, que era onde até cozi para os cebados e para tudo. Era noite ao serão e havia aqui umas duas que eram cegas, também fiavam, e davam-lhe as lenha e linho para elas fiarem. E elas fiavam também, e fiavam, cuidado. E nem temos novelos que elas fiaram aí, que se eu quiser ter de linho, e vê o que era a categoria de fiar. E cegas, sem ver. De ranchos folclóricos, a grupos de cantares, isto mais para as capuchas. E depois as capas, pronto, as capas, os capotes, que depois também acabam por sair. Portanto, eu, por exemplo, uso capote. Em dias, hoje não, mas, por exemplo, em dias de inverno, se está a chover, eu uso um capote em burel. E já começa a haver, até porque o burel está na moda, que haja gente nova a pegar naquilo que, no fundo, é a nossa herança. Não é? Isto é a herança dos nossos mais velhos. Se os mais velhos morrem e os mais novos não sabem, isto não vai durar para sempre, não é? Portanto, chega uma traça e come, portanto, isto acaba por desaparecer. E este saber que se aprendeu ao longo de tantos séculos é hoje preservado. Com empenho, há quem ainda se dedica a fazer capuchas tradicionais de burel, para que esta tradição não seja perdida e para que as próximas gerações possam aprender com ela.